Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas teve saldo negativo na geração de empregos em junho, situação que se repete. Mais reclamações sobre falhas na iluminação pública em Patos de Minas. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Moradora do bairro Quebec faz reclamação sobre água empoçada em rua. Com risco de queda, árvore de grande porte leva perigo para residências no bairro Sorriso. Demissões por aplicativo de mensagens viralizam nas redes sociais. Umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 20 com risco para a saúde. Pelo menos 10 medicamentos estão em falta na farmácia pública em Patos de Minas. O alívio dos familiares do idoso que, após negativas seguidas, finalmente conseguiu vaga. Secretaria de Saúde afirma que tomará providências sobre reclamação de sujeira na UPA. Família promove ação para custear tratamento de idosa que sofre com câncer. E moradores se unem e inauguram horta comunitária no bairro Quebec. Destaques do NTV News desta sexta que começa a partir de agora. A gente dá início a esta edição com a reclamação de uma moradora do bairro Quebec que pede providências para o escoamento de água em algumas ruas e que tem causado aí danos à pavimentação e também riscos para a saúde. A nossa reportagem recebeu reclamação aqui da rua Zonilda Cassimiro Silva, que fica com a esquina da rua Maria Nunes da Silva, como você pode acompanhar nas imagens do Gustavo Brito. De acordo com a Andréia, que entrou em contato com a nossa reportagem, no final da rua, essa é a última rua aqui do Quebec, que faz divisa com a área do Rio Paranaíba, há uma situação muito delicada com relação ao escoamento da água que fica parada na rua. De acordo com ela, não existem bocas de lobo para escoar essa água que é usada nas casas, escorre aqui pela rua e a água fica acumulada. É isso mesmo, Andréia? Então a água ela fica toda acumulada aqui no final da rua. Fica, isso aí, ó, do jeito que você está vendo aí é o ano inteiro. Aí igual as pessoas usam a rua, a água escorre pela rua, fica toda acumulada aqui. Quando chove isso aqui não tem nem jeito de passar, de tanta água que fica acumulada porque falta boca de lobo. E você acha que houve um mau planejamento na hora de construir a rua Maria Nunes da Silva, que é essa última rua aqui do bairro? Com certeza, muito mal planejada, né? Para ficar a água descorrada desse jeito aí, foi muito mal planejado. Agora, com relação a essa água, tem outra coisa que preocupa vocês também, que é a relação à dengue, né? Isso, nós ficamos muito preocupados, né? Porque do jeito que tá a dengue aí então ninguém toma providência, vendo esse mundo da água parada aí do jeito que tá, né? A gente toma conta das casas, mas aí a rua como que fica com água parada. Vocês já chegaram a entrar em contato com a prefeitura? Já tentou resolver esse assunto? Parece que você até comunicou o vereador. Sim, uma vez eu questionei com o Cabo Batista, ele veio e pediu para colocar um pouquinho de asfalto para ver se dava uma clenagem melhor, né, para a água ir embora, mas não resolveu. Você quer que esse problema seja resolvido? Quero, porque, né, fica feio, né, para você ver, vai acumulando até lixo, né, vai ficando feia a rua, né. Você acha que poderia ser feito para resolver o problema? A boca de lobo ali, por exemplo? A boca de lobo seria melhor, né? Que a água ia embora não ficava parada do jeito que tá, né? E a gente pede um pouquinho, né, também mais de atenção aqui pro bairro Quebec. Não é porque a gente somos pobres que precisa ficar nessa situação, né? Você vê, tá precisando de iluminação pública do parquinho, que as crianças brincam lá no escuro à noite, tá perigoso. Então uma escola, porque você vê, nós temos que deslocar fora dos bairros para estar levando as crianças para a escola, tudo pequeno. Então a gente pede um pouquinho de ajuda, né, pro bairro. Mais atenção pro bairro. Isso, né? Mais atenção. André, vamos levar a sua reivindicação para a prefeitura para que ela possa responder à situação dos moradores aqui do bairro Quebec, final da rua, na rua Maria Nunes da Silva, bairro Residencial Quebec, final da rua 10. Essa situação acontece, mas também acontece em outras ruas, já que, segundo ela, a inclinação da rua foi feita de maneira errada, não existe boca de lobo, e a gente vai levar a reclamação para a prefeitura. No Sorriso, uma árvore de grande porte ameaça cair sobre algumas residências. Os moradores afirmam que já pediram providências junto à prefeitura, mas que até agora nada foi feito. Olhando a inclinação da árvore, até parece que ela vai cair a qualquer momento. Esse é o medo da Sandra, que há 3 anos tenta, junto à prefeitura, retirar a árvore do rumo da casa dela. Todo lugar que eu chego lá, um joga para outro, sabe? Eu tô sendo a peteca, cada um joga. Ninguém quer se responsabilizar por essa árvore. A prefeitura diz que não pertence a eles, que pertence ao tal de Paulo César.
Aí eu cheguei lá, ainda conversei com o moço que mora na chácara, que ele é o caseiro que faz tudo, dizer que não pertence ao Paulo César, que esse aqui pertence à Prefeitura Municipal. A árvore fica na rua Antônio Martins Maciel com Valderson Moreira de Matos, no bairro residencial Sorriso, em Patos de Minas. Neste vídeo enviado pelo seu Antônio, que também tem uma casa em frente à árvore, parte dos galhos caíram no muro dele. Ele ficou sem energia por cerca de 3 horas, até que o problema fosse resolvido. Estava aí perigosa, né? Aí tentou tirar a árvore, né? E não deu certo, né? Tirou uma parte dela só. Caiu em cima da sua casa? Pegou aqui, estragou aqui, mas eles arrumaram, né? Que eu falei, não, eu quero aqui arrumar, eles arrumaram. O pessoal que foi cortar a árvore, que é uma empresa, parece que é uma empresa. Aí eles arrumaram. Com uma autorização do Instituto Mineiro de Florestas, a Sandra conseguiu podar parte da planta por conta própria. Porém, ela teme pela queda do restante da árvore neste mês de agosto, onde há aumento de ventos. Olha, eu vou te contar uma coisa, já tanto problema que eu já tive com essa árvore, além dela cair, sim, foi um risco. A minha casa já foi reformada, sabe quantas vezes? 3 vezes. Vai chegar o tempo de ventar muito, né? Tempo de agosto, vai. A tendência é cair, né? E aí? Quem vai pagar o prejuízo agora? Outra reclamação de árvore que está prestes a cair é aqui na rua Flauzino Pereira, no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Pelo menos é o que os moradores estão dizendo com relação a essa árvore que você acompanha nas imagens. Segundo eles, há alguns dias têm ficado com medo com a situação da árvore, porque as folhas secaram, os galhos estão muito secos e o tronco, né, o pé, ali o caule mesmo, ele está bastante danificado e até queimado. Eles temem que essa árvore caia em meio à rede elétrica ou nas pessoas que ficam aqui. Olha, como você pode ver, tem essa senhora que mora aqui, outras pessoas que moram aqui também e muitos ficam aqui na porta sentados. Eles temem que o pior aconteça. Eles contaram que chegaram a procurar o Corpo de Bombeiros, a CEMIG, só que até agora ninguém fez nada. Fico com medo, Deus me livre. Fico com muito medo. E lá em casa não dá pra ela ir não, mas já vai quebrar meu muro, né? E aí fica ruim pra mim. Ligaram a CEMIG também falou que não faz nada. E nem o bombeiro também. Já que o bombeiro não faz nada, o CEMIG não faz nada, então tem que ser a prefeitura, né? Porque quem mais não vai procurar? Ela procurou até os guardas aqui do Parque Ecológico, entendeu? Tanto a Sandra como as 2 moradoras do bairro Jardim Paulistano já entraram em contato com o poder público. Porém, nada foi feito até o momento. E elas seguem com medo que as árvores caiam a qualquer momento. Nós estamos com medo, eu sentava ali muito que é banco ali, não sento mais, que eu estou com medo de cair em cima de mim, entendeu? Que eu sou filha dela. Então a gente fica com medo. Nós perguntamos à Prefeitura sobre providências e a resposta que tivemos é que a situação será verificada, assim como o IEF também, que questionamos e que vai verificar a possibilidade, né, o que pode ser feito aí com essas árvores de grande porte que ameaçam e estão aí levando perigo e deixando esses moradores em alerta, né, preocupados com essa situação. Daqui a pouco aqui no News, demissões por aplicativo de mensagens viralizam nas redes sociais e Patos de Minas teve saldo negativo na geração de empregos em junho. Positivo. Os dados estão no levantamento do CAGED, publicados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em junho foram realizadas 2.682 admissões contra 2.827, o que indica um saldo negativo de 145 empregos em Patos de Minas e variação relativa em 0,31. Apesar disso, considerando os 6 primeiros meses do ano, Patos de Minas registra saldo acumulado positivo de 3.908 postos de trabalho criados. Neste período, foram admitidos 18.824 trabalhadores e demitidos 14.916. Em meio à carestia que atinge o orçamento mensal da população, com os impactos inflacionários, saber como se organizar em tempos de crise pode ajudar a evitar o endividamento. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, o endividamento atingiu o patamar de 52,7% das famílias brasileiras no mês de março de 2022. Além disso, o número de empréstimos aumentou 34% em junho, como levantou o índice de empréstimo Finanzero se comparado ao mesmo período do ano anterior.
São tempos difíceis e, para sair do vermelho, o planejador financeiro Fulgêncio Bom Tempo Eu sou professor de música, né? Trabalhava para a Prefeitura do Varjão de Minas e lá era contrato. O contrato durante a gestão 4 anos, só que eu cumpri 2 anos, aí veio os 2 anos da pandemia e como é contrato, geralmente contrato não tem acerto nem nada. Então assim, eu estava ganhando um valor de 5 mil por mês e do dia para a noite eu passei a ganhar nada, porque professor de música, né? Então assim, eu fui buscar depois... endividei bastante, porque assim, minhas dívidas eram altas, eu comprei o carro, né, faltava 2 anos para quitar o carro ainda, e dívidas de cartão, né, esses planos de saúde que a gente faz, e aí então assim, do dia para a noite minha renda sumiu. Renegociação das dívidas. No acumulado de 12 meses, a inflação se encontra acima dos 2 dígitos. Buscar onde está a sua dívida e buscar uma forma de renegociar com esse credor, e principalmente no caso de contas básicas, é que a gente não pode ficar sem água, energia, gás, então a gente buscar realmente ir direto nas companhias, buscar formas de renegociar e no momento de renegociar, buscar também uma forma que essa dívida, essa nova dívida, né, esse novo parcelamento caiba dentro do seu orçamento. Nesse período também foi muito difícil, porque assim, para dar aula a domicílio estava difícil porque o pessoal estava com medo, né, período de pandemia, frequentar as casas das pessoas. E mesmo também sempre não, de uns tempos para cá trabalhando como professor de karatê, mas comecei na época da pandemia, então as academias fechadas também, né? Então assim, dentro da minha área estava muito difícil trabalhar, então eu fiquei bem endividado, assim. No acumulado de 12 meses, a inflação se encontra acima dos 2 dígitos, com 11,39%. Isso significa que o salário não está bastando para arcar com as despesas básicas. E após a renegociação das dívidas, surge então a necessidade de se obter uma renda extra. Buscar uma renda extra, talvez um bico no final de semana, ou realmente começar um negócio paralelo, que seja vendendo um bombom, fazendo um bolo no final de semana, alguma coisa nesse sentido, para realmente trazer renda adicional para colocar isso em dia, colocar esse endividamento em dia, para aquelas pessoas que realmente perderam talvez o emprego, não ficar também parado. Com a vida financeira organizada e com um incremento a mais para a renda, é preciso garantir estabilidade para os próximos meses. Para isso, Fulgêncio sugere a criação de uma reserva de emergência para que imprevistos como problemas de saúde e reparos diversos não resultem em endividamento. O ideal é separar, que seja um pequeno valor, eu sempre brinco, comece com o que você tem. Se você começa poupando 1% da sua renda, eu tenho uma renda de R$1.000, começa com R$10, que seja, no segundo mês passa para 20, passa para 30 no mês seguinte, aos poucos você vai aumentando esse valor e junto com isso vai aumentando também a sua reserva. Outra dica do planejador financeiro é se desfazer de coisas que não estão sendo mais utilizadas. Muitas vezes a gente tem roupas no armário que não está sendo utilizado, você pode juntar, vender essas roupas, seja para um amigo, seja para um brechó, encontrar eletrodoméstico, a gente compra e guarda sem utilização, ou que estão ali, que a gente não tem mais interesse naquele produto, então buscar realmente vender algo que não está servindo mais para você, e isso gera um caixa adicional e pode ser usado tanto para uma reserva financeira quanto para eliminar possíveis dívidas e colocar de novo a vida financeira em ordem. Agora que estou recuperando, porque assim, essas 2 áreas que eu trabalho estão voltando e tal, e aí sim, só que eu acabei tendo que vender o carro, né, vender meu carro para quitar minhas dívidas, para pegar um de valor mais em conta, e é isso. Não tá fácil para ninguém, né? A demissão de um médico por meio de uma mensagem de WhatsApp viralizou nas redes sociais. A postagem provocou uma onda de compartilhamentos e o surgimento de vários casos semelhantes. Mas o que diz a lei sobre a forma que um empregado pode ser demitido? De repente, você recebe uma mensagem de WhatsApp e descobre que foi demitido. Já imaginou? Essa situação foi retratada em algumas postagens que viralizaram na internet nos últimos dias. O caso mais recente é o de um médico que resolveu expor o episódio nas redes sociais. Com o avanço do trabalho remoto durante a pandemia, as relações entre empregador e empregado foram ampliadas no ambiente virtual.
A CLT passou por modificações para acolher novas modalidades de contratação, mas a lei não diz nada específico sobre a conduta na hora de dispensar os profissionais. A legislação, ela institui o trabalho remoto, mas ela não fala como deve ser feito o desligamento. Então, ela não traz nenhum tipo de procedimento, de modalidades procedimentais para fazer o desligamento. Então, continua tudo do mesmo jeito. Em função da falta de detalhamento na lei, a boa conduta nas relações profissionais passa pelo bom senso. E a área de recursos humanos deve dar suporte na hora de informar o que muita gente não gostaria de ouvir. Eu acho que é um momento que a gente deve ter um cuidado muito grande e onde a gente pode receber alguns insights para trabalhar alguns pontos na organização, ou daquela liderança, ou daquele time. A situação curiosa revelada pelas postagens é um dos exemplos de desrespeito na conduta do desligamento de um profissional e pode gerar problemas para as duas partes envolvidas. Quanto mais humano, quanto mais empático, quanto mais se colocar no lugar dessa pessoa, melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque nunca é fácil, como eu já falei, é para a pessoa e para quem está fazendo essa demissão. A gente precisa mudar a forma dos desligamentos. Nós não podemos tratar as pessoas, né, esse objeto, esse patrimônio humano que a empresa tem como se fosse um objeto. Não é mais, o empregado não é descartável. Um empregado insatisfeito, ele gera um prejuízo absurdo para a empresa. Um empregado feliz, ele gera muito mais produtividade. São esses detalhes que os empregadores precisam, de uma vez por todas, né, compreender e acabar com essas disputas aí e com esses tratamentos indignos. Só em 2021, as empresas realizaram no Brasil mais de 17,9 milhões de demissões. A movimentação de chegada e saída de profissionais é rotina no mercado de trabalho e pode se tornar menos difícil quando recebe a devida atenção e é tratada de forma transparente. Que ele traga todos os benefícios que essa pessoa vai ter. Que esteja organizado todos esses documentos para que a pessoa, né, já receba ali esse momento de saber como que vai ser esse desligamento e quais são os direitos que ela tem. É muito importante que o empregador, agora do século XXI, pós-pandemia, pense o seguinte: preciso fazer dentro da minha empresa um trabalho de prevenção. E o trabalho de prevenção nada mais é do que a gente observar ali as condições saudáveis para um ambiente de trabalho. E um ambiente de trabalho saudável não é somente no que diz respeito ao físico, né? Mas é principalmente no que diz respeito ao emocional do empregado. Até porque tem que ter um gerenciamento de pessoas, né? Não se pode dispensar alguém dessa maneira. Vai dispensar, mas pelo menos seja com dignidade. Depois do intervalo tem a previsão do tempo aqui no News. A gente fala sobre a previsão para o fim de semana. A umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 20% com riscos para a saúde. E ainda, uma situação que se repete. Mais reclamações sobre... As reclamações relacionadas à falta de iluminação pública não param. A gente mostra agora as dificuldades enfrentadas por moradores dos bairros Jardim Aquários e Valparaíso. Estamos acompanhando a situação da falta de iluminação pública pelos bairros de Patos de Minas. São muitos os consumidores que estão insatisfeitos por pagar a taxa referente à iluminação, convivendo com a falta dela. Em toda a cidade, são vários os postes com as luzes queimadas, e na maioria das vezes em locais mais afastados, oferecendo riscos à população. Esse é o caso da Rua dos Cedros, no Jardim Aquários, esquina com a Rua dos Ipês. Há mais de 2 anos, uma das lâmpadas queimou. Agora faz 30 dias que a outra também apresentou defeitos e parou de acender. Fica difícil, assim, a gente fica com medo. E também minha avó nem vem aqui em casa mais. A gente fica numa situação chata, dá medo, porque na verdade tem muito tempo, já tem 1 mês. A gente fez umas reclamações, mas não resolveu. Aqueles protocolos, aqueles aplicativos, mas não está resolvendo. E o perigo tá demais, porque a gente ligando luz, o celular, para poder passar na rua, porque parece que o nosso dinheiro não tem valor, porque se falhar se pagar, eles aí cortam. Mas se for no centro da cidade, parece que o dinheiro deles já tem mais valor, né? Que ninguém vem olhar nós, que não adianta ligar para ninguém que eles não vêm cá.
No bairro Valparaíso, a situação não é diferente. Há um mês e pouco, teve uma morte dentro do Mocamba, a 100 metros da minha casa. Eu escutei a voz do rapaz pedindo socorro e tem 30 dias, quase 30 dias que eu estou atrás lá da CEMIG, do secretário lá. Já liguei para o gabinete do prefeito para vir trocar a lâmpada aqui do poste queimado, mas eles não vêm. E eu vou tirar meu carro da garagem ou colocar na garagem, é tudo escuro. E aqui é a rota do pessoal passar para ir para Novo Horizonte, Colina, entendeu? Então a gente fica com medo. E sabe onde pesa para o consumidor? Prejuízo sai no bolso, né? Porque você paga e não tem a luz na rua, então você fica com esse prejuízo. E a gente fica com medo de sair à noite, de sair de carro, entrar de carro. Então a gente fica trancado dentro de casa, com cerca elétrica. Os vizinhos aqui quase todos já foram roubados. Tem que arrumar cerca elétrica, alarme. O pedido da população por providências vai continuar, até que os problemas sejam resolvidos. Todo dia eu ligo lá, um fala, tá indo, vai amanhã. Aí passa amanhã, passa outra semana, vai tal dia. E não vem. A pergunta que fica é por que tanta demora para substituir as lâmpadas danificadas, já que essa espera resulta em um acúmulo de postes com o mesmo problema. Enquanto isso, o escuro vai tomando conta de Patos de Minas. Falei, pelo amor de Deus, vem cá trocar a lâmpada para mim, para os meus vizinhos, que tá tudo reclamando, e eles falaram que vinha, então eu estou em dúvida ainda, viu? A Prefeitura informou que a situação está sendo verificada. Sem chuvas, o inverno deste ano tem sido marcado pela baixa umidade do ar. Em Minas, os índices têm ficado abaixo de 30% e devem cair ainda mais nos próximos dias. Sinal de alerta e motivo de cuidados redobrados com a saúde. Tá seco, que tá ruim para respirar. Tem que ter com a garrafinha de água. As situações são típicas desta época do ano. E olha que a seca ainda nem chegou direito em Minas. A umidade do ar está controlada em boa parte do estado. Já em algumas regiões, o índice pode chegar a 20%, o que é considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde. Para se ter ideia, o recomendado é acima de 60%. Nós estamos no auge da estação seca, né? O trimestre de inverno é o período onde você praticamente não tem chuva em Minas Gerais. A pouca chuva que ocorre, ela ocorre devido ao avanço de frentes frias, tá? No sul, mesmo na região aqui metropolitana de Belo Horizonte, ou no leste do estado, onde tem o aporte de umidade de origem oceânica, ou seja, o transporte de umidade de origem oceânica. Mas são chuvisco ou chuva fraca. Esse mês de julho, ele está diferente no sentido de que nós estamos com um bloqueio atmosférico que não permitiu o avanço de frentes frias. Com um clima tão seco, é comum o surgimento de quadros que afetam a pele, os olhos e também a piora das doenças crônicas respiratórias. Doença todo dia, eu acordo com o nariz entupido diariamente, rinite atacando. Tem que ficar fazendo lavagem nasal o tempo todo, pior assim, aqui, principalmente quem tem problema de respiratório, tá complicado. As nossas mucosas ficam ressecadas, então os olhos ficam ardendo, o nariz fica ressecado, pode até sangrar, e os brônquios também ressecados, eles ficam mais propensos a fissuras e, com isso, a vinda de bactérias e de vírus. Então, o clima seco, ele vai propiciar isso, quadros infecciosos. A previsão é de que a umidade relativa do ar caia ainda mais nas próximas semanas em grande parte do estado. E a chuva ainda demora a dar as caras. Nos próximos dias, a gente pode ter umidade abaixo de 30%, só que no final de semana, intensifica esse transporte de umidade de origem oceânica, vem um vento frio e úmido que vai voltar as temperaturas para esse friozinho que a gente tem sentido pela manhã, não permitindo que as temperaturas se elevem muito ao longo do dia. Então a gente deve chegar a 28, a gente vai sentir um dia de calor.
e depois a gente volta a sentir esse friozinho que tem persistido desde o início do mês. Enquanto a seca persistir, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Quem tem doenças crônicas deve manter o uso das medicações de rotina e quem não tem deve seguir as dicas da especialista para se prevenir. Hidratação sempre, evitar aglomerações, evitar fazer exercício físico nos horários entre 11 da manhã e 3, 4 horas da tarde, que é um horário mais quente, ter uma alimentação, claro, balanceada, com fruta, verdura, com legumes, hidratar a pele, hidratar os lábios também, para evitar, né, a rachadura dos lábios. O tempo seco também traz impactos para o meio ambiente. Os focos de incêndio já atingem as matas de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros está em alerta e este ano ganhou reforço. Pela primeira vez, o estado conta com um efetivo da Força Nacional para apoio no combate às queimadas. Colocar ou atear fogo em mata e floresta, ele é caracterizado como crime. É um crime previsto no artigo 41 da Lei 9.605, que trata a respeito aí dos crimes ambientais. E prevê como pena de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa para aquele que comete de forma dolosa, ou seja, com a clara intenção de cometer o dano ao patrimônio ambiental, e de 6 meses a 1 ano de detenção, mais multa para aquele que comete a mesma ação de forma culposa. Ou seja, mesmo alegando não ter culpa, o cidadão está propenso a sofrer com os rigores da lei. A população também pode contribuir de várias formas para evitar incêndios florestais. A gente percebe que o aumento no número de incêndios, ele é uma característica mundial. Não é um fator apenas de Minas Gerais, né, mas é do Brasil e mundialmente, né? Hoje nós já escutamos falar de grandes incêndios em locais que anteriormente não aconteciam. Então isso deve ser uma preocupação, com certeza, de toda a sociedade. Ainda sobre o tempo, vamos ver como é que fica a previsão no último fim de semana de julho em Patos de Minas e municípios vizinhos. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. A tendência é de céu com poucas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. Segundo o IMET, a umidade relativa do ar segue baixa, girando em torno de 20% e requer cuidados. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 14 e 31 graus no sábado e no domingo, mínima de 16 e máxima de 31. Em Vazante, no sábado, mínima de 16 e máxima de 32 graus. No domingo, variam entre 17 e 32. Em Lagoa Grande, no sábado e também no domingo, as temperaturas variam de 18 a 32 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 15 e máxima de 29 no sábado. No domingo, variam entre 16 e 30 graus. E em Patrocínio, mínima de 15 e máxima de 29 no sábado. E no domingo, a variação fica de 15 a 31 graus. A seguir aqui no News, pelo menos 10 medicamentos estão em falta na farmácia pública de Patos de Minas. O alívio dos familiares do idoso que, após negativas seguidas por atendimento médico, finalmente conseguiu vaga. E você vai ver que a Secretaria de Saúde afirma que tomará providências sobre reclamações de sujeira na UPA. Esta semana noticiamos aqui as dificuldades enfrentadas por pacientes no estado diante da escassez de medicamentos na rede pública de saúde, o que adiou inclusive sessões de quimioterapia. Nós questionamos a prefeitura para saber como está a situação em Patos de Minas. O município informou que são disponibilizados 128 tipos diferentes de medicamentos e que atualmente conta com 92,2% desse total. De acordo com as informações, os medicamentos que estão em falta são 10, o que equivale a 7,8% do que é disponibilizado. São eles amoxicilina 500, azitromicina 600, carvedilol 25mg, clonazepam gotas, dexclofeniramina 2mg, dexclofeniramina xarope, levon mais etinil, nitrofurantoína de 100mg, prednisolona de 3mg e salbutamol 100 inalatório. Ainda conforme a Prefeitura, a indisponibilidade ocorre devido a atrasos dos fornecedores justificados por falta de matéria-prima. Para a amoxicilina, a previsão é que na próxima semana já esteja no estoque.
Depois do desespero diante das negativas, mesmo com uma determinação judicial, o alívio para os familiares do idoso que aguardava há cerca de uma semana por transferência para atendimento médico. Sebastião Gonçalves de Leles foi internado na UPA no dia 21 de julho após sofrer um AVC isquêmico. O idoso de 71 anos está com insuficiência renal e aguardou por uma transferência durante 8 dias. Os familiares procuraram o jornalismo da NTV para mostrar a situação e cobraram providências. A família chegou a conseguir uma liminar na justiça para uma vaga em um hospital particular. O idoso seria transferido na manhã do dia 29, mas à noite desta quinta-feira, a transferência para o hospital saiu. Seu Sebastião deixou a UPA e deu entrada na Santa Casa por volta das 20h30. Para a família, a sensação é de alívio, pois agora ele pode contar com o tratamento adequado para o seu quadro. Após 8 longos dias de espera, finalmente a vaga para o seu Sebastião saiu e ele foi transferido aqui para a Santa Casa de Patos de Minas. Eu estou aqui com o Gabriel e ele vai contar um pouquinho sobre essa transferência. Gabriel, finalmente a vaga do seu avô saiu. O que a família espera agora? Agora a recuperação dele, primeiramente, né, por conta da falência renal, por conta do AVC. E também o atendimento lá na UPA, eles deram alta para ele ontem, sem ter feito uma nova tomografia para ver a evolução do AVC, para ver a função renal dele. Hoje, depois que a gente bateu de frente com eles, lutou pelos nossos direitos, pela saúde do meu avô, aí sim eles começaram a fazer novos exames e logo providenciou a transferência dele para a Santa Casa. A família chegou a entrar na justiça para que essa vaga saísse o mais rápido possível. Sim, a gente entrou com uma liminar na justiça, eles deram um prazo de 72 horas para fazer a transferência dele. Se não fosse feita essa transferência, era para comprar um leito no particular, já tinha sido liberada a verba no valor de R$ 72.720 e até amanhã, se não liberasse. Aí como liberou para Santa Casa agora à noite, né, depois de 8 dias lá na UPA, na unidade do Peluso, aí saiu para cá. Ele não tá na UPA lá, ele não estava tomando medicação, ele estava tomando a medicação que ele tomava em casa, ou seja, ele estava lá jogado às traças, para falar assim bem abertamente. Gabriel, e eu pude perceber, conversando com você, que a família está um pouco indignada com a situação da UPA. O que vocês viram lá durante esses 8 dias que causou essa chateação de vocês? Na UPA está um caos. Tanto os pacientes, tem paciente com barriga aberta urinando pela barriga, tem paciente esperando vaga para cá com efizema pulmonar, que é uma coisa gravíssima. A Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que a rede municipal não realiza a regulação de vagas de alta complexidade. O sistema é alimentado pela UPA na tentativa da transferência do paciente, mas as vagas não são reguladas pela unidade. Durante a angustiante espera pela transferência do paciente, os familiares reclamaram das condições de limpeza da UPA. Em meio aos apelos para conseguir o atendimento médico, o neto do senhor Sebastião chegou a registrar vídeos no interior da unidade de pronto atendimento que mostram a dificuldade de manter o local limpo. Durante a noite, um hospital, né, desse tamanho, somente uma pessoa para limpar. Chega paciente, vomita, urina, então assim, uma pessoa só para limpar um hospital desse tamanho, então deixa a desejar a limpeza, parece que você está no meio do chiqueiro, e durante o dia são 2 pessoas. Então assim, no geral, a UPA tá bem precária. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o serviço é terceirizado e a direção da UPA reuniu-se com diretores da empresa responsável pela manutenção com o objetivo de analisar o que pode ser feito para ampliar e aprimorar as medidas de limpeza. A Secretaria Municipal de Saúde disse ainda que, para a conservação do ambiente, conta também com a colaboração dos usuários da UPA. Ainda sobre saúde, a gente fala agora a respeito da ânsia, palavra que vem do latim e que pode ser traduzida como um desejo muito forte. Nesse caso, pode ser encarada como algo positivo ou mola impulsionadora na vida, mas ela também tem um outro lado, que é a aflição e a angústia. Esse outro sentido da palavra representa um estado emocional e psíquico perturbador que afeta não só a mente, mas também o corpo. Esse é o significado de uma doença que vem atingindo a cada dia mais pessoas, a ponto de ser considerada hoje uma nova epidemia no mundo. Mas afinal, o que vem causando essa patologia?
eu percebi que as coisas estavam tomando uma proporção muito grande. Eu estava ficando muito preocupada com coisas do dia a dia, da rotina de trabalho, de família, de casa. Tudo era motivo de preocupação excessiva. Eu comecei a sentir alguns sintomas físicos, como tremor nas mãos e insônia. O mundo está cada vez mais agitado, nossa vida cada vez mais corrida, os nervos cada vez mais à flor da pele. Tudo está acontecendo em uma velocidade acelerada e nós temos que processar diversas informações ao mesmo tempo. E esta sociedade cada vez mais imediatista tem deixado as pessoas mais ansiosas. E antes de a gente falar de ansiedade, a gente precisa falar de emoções, né? Como o medo, por exemplo. O medo é uma emoção primária. E as emoções são reações que a gente vai ter no nosso corpo que servem para nos proteger. E a ansiedade, ela é uma emoção secundária do medo, né? E o medo, como uma emoção primária, ela tem uma função protetiva, né? Ou seja, ela tem a função de me proteger contra um perigo, uma ameaça real. Já a ansiedade, ela é uma antecipação desse medo. Ela começa, então, a perceber, caso o estímulo esteja presente, que a resposta está muito exagerada, né? Mesmo a duração dessa presença do estímulo já fica desproporcional. Às vezes o estímulo já passou e a pessoa continua ali naquele sofrimento, né? Com sintomas físicos preponderantes aos sintomas emocionais, psíquicos, né? Da ansiedade. Então, é aquela pessoa que vai ter muita falta de ar, muita sudorese, coração disparado, a sensação, né, de um aperto no peito. Nos últimos 2 anos, a pandemia de Covid-19 ajudou a acentuar essa situação. Além da apreensão causada pelas incertezas relacionadas à doença, as crises econômica e social, somadas às fake news, fizeram com que grande parte da população desenvolvesse algum distúrbio emocional. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Um estudo divulgado pela instituição mostrou que a pandemia de Covid-19 desencadeou um aumento de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão. E a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que 1/4 da população brasileira já teve, tem ou terá depressão ao longo da vida. Eu comecei esse tratamento com a medicação no final de 2019. A princípio eu tinha melhorado um pouco, mas em 2020 veio a pandemia e poucos meses depois do início da pandemia eu tive 3 crises de pânico dentro de casa. A medicação não conseguiu segurar o suficiente nesse momento, né, que foi tão impactante para todo mundo. A Raquel conseguiu descobrir a patologia logo cedo porque já fazia acompanhamento psicológico. O diagnóstico precoce do transtorno é primordial para o sucesso no tratamento. E é bom lembrar, não existe nada de errado com quem sente uma ansiedade disfuncional. Tão forte quanto os sintomas é o preconceito que ronda as doenças mentais. Mas todo mundo está suscetível. Familiares de pessoas ansiosas têm mais risco estatístico, mas herança, eu sempre falo isso para meus pacientes, herança não é determinação. O fato de você ter alguém na sua família com a patologia não significa necessariamente que você vai desenvolver essa patologia. É preciso outros fatores convergirem, né? Aliás, é sempre um erro você colocar um peso maior num único aspecto. Então, a genética é importante, mas o entorno, né, o que a vivência que a pessoa está tendo também é muito importante. Você imagina, a pandemia agora fez dispararem os quadros de ansiedade. Vários pacientes podem apresentar sintomas ansiosos ou traços de ansiedade, mas é preciso que um profissional qualificado faça um diagnóstico diferencial. O que significa isso? Como a ansiedade ela também está presente em outros transtornos, em outras psicopatologias, a gente precisa diferenciar se a gente realmente está dizendo de uma ansiedade disfuncional, de um transtorno de ansiedade ou às vezes de uma outra psicopatologia que precisa de um cuidado especializado e específico. Procurar apoio psicológico não é nenhum bicho de 7 cabeças. É o psiquiatra ou psicólogo que vai te ajudar a entender o que está passando dentro da sua mente e vai te mostrar as melhores formas de ter uma vida mais saudável, seja pela terapia ou com medicamentos. O importante é não negligenciar a saúde mental, porque por mais que exista ajuda profissional, só uma pessoa pode dar o primeiro passo: você mesma. Hoje eu brinco que eu tô curada. Há 2 anos eu não tenho nenhum tipo de crise de pânico.
A ansiedade, ela existe, ela ainda está aqui e acho que ela vai permanecer por um bom tempo, mas eu consigo lidar melhor com ela, eu consigo conviver com ela graças a esses tratamentos, essas terapias e o autoconhecimento, que eu acho muito importante para superar e para lidar mesmo com esse quadro de ansiedade. Há muitos anos, Alceu Valença cantava o refrão: tudo corre tão depressa, se você tropeça, não vai levantar. De lá pra cá, o mundo só acelerou. Tudo corre tão depressa, as motocicletas se movimentando, os dedos da moça datilografando numa engrenagem de pernas pro ar. E aí, que as nossas complexidades não nos afastem do outro, né? Mas que procuramos no outro justamente essa força e esse apoio. E que encontremos, então, inclusive, aí, ombros, né, favoráveis para nos ajudar nesses momentos de dificuldades. Porque em tempos modernos como esses, a gente, ou praticamente todas as pessoas, né, acabam em um momento ou outro passando por instabilidade, seja elas emocionais ou não. Em instantes, aqui no News, família promove ação para custear tratamento de idosa com câncer e voluntários inauguram horta comunitária no bairro Quebec. Familiares de uma idosa que foi diagnosticada com câncer de intestino faz apelo para conseguir custear os gastos com a viagem para o tratamento médico. Uma ação beneficente será promovida no domingo com o objetivo de arrecadar fundos. Na casa humilde que fica na rua Maria de Fátima Ferreira, no bairro Residencial Sorriso, moram seu José e a dona Maria. Há mais de 2 anos morando juntos, eles aprenderam a ser unidos e cheios de fé. Com muito esforço, seu José, que trabalha com recicláveis, chega com mais uma viagem do que achou na rua. No final do mês, o catador conta que tira em média R$700. Mal dá para manter a casa, porém ele não reclama. Um fato que tem deixado um homem triste nos últimos dias é a situação da saúde da dona Maria. Há cerca de 1 ano, a dona Maria Aparecida começou a sentir dores abdominais e suspeitou que algo de errado estava acontecendo. Foi então que ela começou a fazer alguns exames e uma colonoscopia, que é um exame de vídeo, para saber o que estava acontecendo. E descobriu, infelizmente, a doença. Hoje, ela encontra apoio na família. O marido, que trabalha como catador de recicláveis, que ela conheceu há cerca de 2 anos, e a irmã, que tem apoiado ela em toda essa situação. Só que para a família não foi nada fácil descobrir um câncer do nada, que aconteceu de uma hora para outra. A situação tem sido complicada. O drama é com a questão psicológica da dona Maria Aparecida, que tem ficado muito triste nos últimos dias. Até que eu com medo de morrer, eu falei assim, não é assim, que entrega para Deus, pega com Deus para cuidar de você. Ele que é maior, ele que cuida. Santos Reis, eu ajudei muita folia de reis. Você acredita que Deus vai curar ela? Vai curar, vai. Se Deus quiser, e vai curar. Eu tenho fé, sou muito fé com ele, todo dia eu saio do meu serviço, pé com Deus, fico com Deus aí, me liga. Que qualquer coisa eu corro para trás e volto, né? Mas sempre eu estou junto com ela, porque não deixo ela sozinha, não. Foi um baque na nossa família muito grande, que nós não esperava por isso. Mas Deus, em primeiro lugar, Deus vai curar ela, se Deus quiser, vai curar. Nós temos muita fé no nosso poderoso, que é o nosso Deus. Os exames de vídeo feitos na dona Maria mostram que o câncer já está em um estado avançado. Porém, ainda há esperanças no tratamento que será feito em Barretos. Os documentos para o tratamento já foram enviados para São Paulo e em breve a dona Maria irá começar o tratamento. Porém, toda a situação tem abalado a saúde mental da idosa. Ela está tão arrasada que ela está com depressão. Ela não está querendo nem viver. Porque eu chego aqui e falo com ela, deixa de ser boba, sabe? Você não tem fé em Deus, não? Nós, em primeiro lugar, nós temos que ter fé em Deus, que é Ele que é o nosso poderoso. Aí a gente vai conversando com ela, vai passando aquele trem, tirando as coisas da cabeça dela, que ela vai voltando, como se diz, a conversar com a gente direito. Mas está desse jeito direto, ó. Sem condições financeiras para conseguir arcar com os gastos da viagem para o tratamento, a família mobiliza a população para um bingo que vai ser realizado neste domingo, na quadra do bairro Alvorada, em Patos de Minas.
Além do sorteio de prêmios, marmitas também serão vendidas no dia. A família pede a presença da população, que pode contribuir adquirindo uma cartela ou comprando um almoço no dia. Esse dinheiro é nos custos que ela vai ter, que ela vai para Barretos semana que entra, que se Deus quiser, e Deus quer, ela ir para Barretos, porque ela tem que fazer esse tratamento. A comunidade, vocês puderem vir ajudar para nós aqui, dar uma força, trazer uma prendezinha, né, para dar uma força para nós quer, e nós vamos ficar muito agradecidos. Só Deus vai ajudar eles, né? Vai dar força para eles também, para vir ajudar nós, virem a quando nós comer e pagar energia, uma aguinha. Única coisa. Eu fico muito triste sobre isso aí que até. Reforçando então o convite, o bingo em prol da Dona Maria vai acontecer no domingo, às 13 horas, na quadra do bairro Alvorada, em Patos de Minas. As iniciativas populares são necessárias e possibilitam que as comunidades se unam para criar projetos diversos. No Jardim Quebec, uma horta comunitária com quase 5 mil hectares foi inaugurada nesta sexta-feira. O terreno cedido pela prefeitura fica na Avenida Ronaldo Fernandes de Souza e são cerca de 1.000 metros quadrados que serão preenchidos por legumes e verduras diversas. A comunidade do bairro Jardim Quebec colocou a mão na massa durante o primeiro plantio. A técnica social Paula de Mieve explica que o projeto está sendo elaborado há cerca de um ano. Há mais ou menos um ano, a Progel ela vem realizando um trabalho que a gente chama de trabalho técnico social aqui para os moradores do empreendimento Quebec 1 e 2. Dentro do nosso projeto, a gente teve essa iniciativa, de fomentar junto com os moradores essa horta. Assim como outras hortas comunitárias espalhadas pela cidade, o local contará com o apoio dos próprios moradores do bairro para funcionar. A gente entrega hoje essa horta e são os próprios moradores que vão cuidar do espaço, e eu creio que isso vai ser de muita importância, até mesmo para a segurança alimentar dessas famílias, já que os produtos eles vão ser comercializados a um valor acessível para toda a população. E o morador escolhido para gerenciar a horta comunitária é o João Alves. Foi uma surpresa para nós aqui do bairro Quebec, a gente não esperava que essa horta vinha para cá, Tanta coisa que acontecendo, a gente não tinha esperança. Mas de repente a gente fez uma parceria com o William, aí eu falei assim, vamos fazer, vamos. E as meninas do projeto falaram assim, vamos colocar em frente? Eu falei assim, vamos. Você fica à frente? Eu falei assim, não, fica à frente, a gente vai ver o que nós podemos fazer. E hoje a gente está realizando esse novo plantio aqui, espero que seja muito daqui para frente. Com R$1 será possível levar um molho de verduras e, além de economizar, a comunidade irá balancear a alimentação. Para ajudar mesmo a comunidade com alimentação saudável, até mesmo ajudar a complementar aí a alimentação das comunidades mais carentes. A horta comunitária irá funcionar de terça a domingo e a previsão é que a primeira colheita seja realizada dentro de um mês. Uma correção, eu falei 5 mil hectares, não, cerca de 1.000 hectares, Cerca de 1.000 metros, aliás, 1 hectare ali, para que possa ser plantada essa horta aí, que vai beneficiar muito essa comunidade. Parabéns para todos os envolvidos, O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã, às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá. Quebec colocou a mão na massa durante Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos, disponível para iPhone e Android.